Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Fazer algumas atualizações, falar um pouquinho especificamente da rede estadual, mas antes gostaria de falar do plano geral, de como está sendo trabalhado e tratado. Pode passar? Lembrando que a nossa premissa principal continua sendo a mesma: proteger vidas e cuidar dos nossos estudantes, dos nossos profissionais de educação, pais, familiares, responsáveis. Essa ainda é a nossa principal premissa. Pode passar. Obviamente também o respeito à autonomia dos municípios naquilo que cabe, especialmente do ponto de vista da vigilância sanitária, autonomia, a realidade distinta entre os municípios, né? Não dá para comparar a cidade de São Paulo, com todos os seus desafios de transporte, enfim, entre outros, com uma cidade que tem outros desafios distintos. Portanto, o respeito a essa autonomia é fundamental. Pode passar? Lembrando, então, alguns pontos importantes, né? Nós iniciamos no dia 8 de setembro, para as regiões que já estivessem com 28 dias no amarelo, consecutivas, né, a possibilidade de abertura para atividades extracurriculares, atividades presenciais, com absoluto controle ao protocolo. Lembrando que o limite diário de matrículas, de acordo com o decreto do próprio governador João Dória, nós também tivemos um regramento da Secretaria de Educação, onde, por exemplo, no caso da Secretaria de Educação, limitamos a 20%. E estamos trabalhando, inclusive, com números para dar a segurança e trabalhar cada vez mais com isso. Esta liberação permanece, obviamente, à medida que os municípios, com sua autonomia e o olhar local, vão autorizando. Pode passar? Logicamente que quando a gente fala do retorno às aulas, né, a previsão é 7 de outubro, nós estamos mantendo a previsão do dia 7 de outubro, porque as condicionalidades até o momento estão cumpridas, portanto, a autorização de nível de estado está mantida. O que não quer dizer que voltará em todos os municípios, em todas as regiões, dependerá sempre da autorização e da realidade local, que é fundamental nesse momento. Mas as regras gerais postas no decreto estão mantidas como um plano para todas as redes, sejam elas privadas, sejam elas as municipais ou a própria rede estadual. Pode passar? E agora queria falar um pouquinho sobre a rede estadual, né? Regras específicas da rede estadual. Agora não me refiro aqui a redes municipais, redes privadas, mas sim a nossa rede, cumprindo todas as regras anteriores, obviamente, inclusive respeito à autonomia, a busca incondicional da proteção à vida. Algumas coisas são importantes para os próximos passos da rede estadual, já salientadas pelo governador João Dória. Primeiro, nós iniciamos no dia 8 de setembro, aqueles lugares que já foram autorizados permanecem de forma opcional a possibilidade de atividades presenciais nas escolas. Então, desde que cumprida sempre a regra dos 28 dias na fase amarela, é opcional a escola, opcional a família, opcional na rede estadual, inclusive aos professores. No dia 7 de outubro, nós vamos começar agora, especialmente, a tratar cada escola na volta do ensino médio, preferencialmente aos alunos do terceiro ano do ensino médio, educação de jovens e adultos e centros de educação de jovens e adultos, da rede estadual, onde houver a autorização e de forma opcional neste primeiro momento para a escola, porque a escola vai ter de apresentar um plano para a secretaria, estou falando da escola estadual, um plano para a secretaria, onde nós vamos avaliar se realmente estão cumpridas as condições adequadas para a proteção à vida, para as regras. Se a escola não tiver as condições garantidas, ela não terá autorização da própria secretaria para o funcionamento. Então isso é muito importante. Nós vamos começar de forma gradual, agora em outubro, desde que a escola queira e esteja realmente preparada. Se ela não estiver, nós vamos trabalhar, por isso o programa Dinheiro Direto na Escola vai trazer mais um reforço financeiro, inclusive, para que nossas escolas possam continuar o seu planejamento e a sua preparação. Ensino fundamental e todas as etapas, retorno previsto passa a ser dia 3 de novembro. Lembrando que até 3 de novembro, desde que autorizada pela
a autoridade municipal, nossos prefeitos e prefeitas, poderão ter atividades extracurriculares. Um bom exemplo e um grande avanço foi anunciado ontem com o prefeito Bruno Covas. A cidade de São Paulo poderá ter atividades extracurriculares na cidade de São Paulo. Isso servirá inclusive para o ensino médio. Por exemplo, o ensino médio não retorna neste momento na capital para as aulas, mas retornará às atividades desde que a escola apresente também um plano com segurança e de quais atividades serão realizadas. Pode passar? Do dia 7 de outubro, então, só para salientar, né, é opcional para as escolas, como já expliquei, retornarem neste momento ensino médio, priorizando o terceiro ano, desde que as condições estejam bem cuidadas. Nós temos questões como transporte escolar, como que a gente prioriza isso, a merenda e uma série de outros, então de outros fatores que precisam ser apresentados escola por escola, na prioridade, obviamente, do terceiro ano, porque são os alunos finalistas, mas a gente vai trabalhar com demais séries, se estiver no planejamento da escola. As escolas devem apresentar, então, um plano de retorno, opcional ainda no mês de outubro, para as regiões autorizadas, somente para ensino médio de forma geral, EJA e SEJA, caso optem. Os planos serão aprovados pelas diretorias de ensino e pela própria Secretaria de Educação. Portanto, esse será o primeiro passo das atividades. Aqui nós estamos falando da aula, efetivamente, nas regiões e nas cidades autorizadas. Pode passar. Nós estamos falando de uma priorização, inclusive tivemos reunião com a POESP durante essa semana, e agradeço muito ao secretário Vignoli, que tem acompanhado esse tema também, importante não só aqui nesta reunião com a POESP, mas também na relação com os municípios, que nós estamos discutindo a realidade local com cada um dos municípios, onde esta priorização foi levantada nesta reunião para, começando de forma opcional e com a garantia de que a escola esteja preparada, se comece pelo ensino médio, especialmente priorizando o terceiro ano do ensino médio. Obviamente, também o SEJA e a EJA foi uma discussão. As demais etapas, nesse primeiro momento, não retornam às aulas, mas sim atividades extracurriculares, caso seja o desejo da escola, da família e das crianças, e autorizado pela própria autoridade. Obviamente, essa reunião, vale destacar, foi agora, no dia 14 de setembro. Teremos outras agendas nos próximos dias para entrarmos em mais minúcias, não só com a POESP, mas também com outras instituições que estão sendo ouvidas. Pode passar? A escola só retorna depois de receber equipamentos, né? E à medida que a escola vai apresentando os seus planos para atividade extracurricular, ou agora para também a aula, somente retornará se tiverem todos os equipamentos, se tiverem todas as condições. A própria secretaria não autorizará retorno de escola que não tenha condições de seguir o protocolo. Certo? Se alguma escola tiver um problema de infraestrutura, um problema de falta de algum material, ela não poderá retornar, certo? Isso é muito importante. A prioridade, de novo, é a vida dos nossos estudantes e dos nossos profissionais. Então, todos os equipamentos de proteção estão sendo enviados às escolas de acordo com o plano de retorno. Para as escolas que já estão em regiões autorizadas e que apresentaram o plano, é enviado o material. À medida que elas vão apresentando o plano, vamos complementando o material de acordo com isso, fazendo a priorização com o desejo da própria comunidade. O PDDE Paulista, o Programa Dinheiro Direto na Escola, e aqui acrescentar aqui, e agradeço ao governador o reconhecimento ao trabalho da professora Renilda, que tem uma grande experiência do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, uma profissional de décadas liderando esses processos no Brasil e hoje compondo a equipe de São Paulo. Nós conseguimos ter um mecanismo muito mais ágil, muito mais eficiente de uso de recursos, aliás, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, e tem surtido grandes efeitos, porque já repassamos 650 milhões, agora terão 50 milhões que são para compra exclusiva de algum material que a escola considere fundamental, ainda complementar para sua segurança no retorno das atividades presenciais. Então serão mais 50 milhões de reais, de acordo com os seus próprios planos, que serão avaliados, obviamente, pela Secretaria e pelas diretorias de ensino. Pode passar? Isso tudo foi no ano de 2020, né? Eu queria rapidamente, concluindo, governador, mostrar um pouco de como tem sido e de como nós precisamos avançar
no retorno das atividades opcionais na rede estadual. Pode passar? Aqui são algumas atividades que a rede estadual tem trabalhado no interior do estado, obviamente nas regiões e da forma opcional. Pode passar, já foi apresentado. Aqui são fotos reais de algumas escolas espalhadas pelo estado. Por exemplo, à esquerda ali é numa escola em São Carlos, onde o clube que trabalha com robótica de uma escola resolveu ter algumas atividades presenciais, sempre observando o distanciamento, sempre observando os cuidados, atividades, por exemplo, em uso de laboratórios, focada em alunos que não têm equipamentos. Muitas vezes é simplesmente abrir, marcar o agendamento do horário para que o estudante possa utilizar o equipamento para ter acesso às aulas. Não tem, por exemplo, necessariamente nenhuma outra atividade, ou até atividades físicas, lembrando que a gente está passando por um processo de pandemia que tem dificuldades, desafios na questão da saúde mental, no próprio espaço físico para muitos estudantes, e esse relacionamento é importante desde que guardado o distanciamento. Pode passar, opcional sempre, né? Eu tive aqui a oportunidade de falar do exemplo da professora Marcela, que era uma professora que vai toda segunda-feira na casa de estudantes lá em São Carlos. Por exemplo, aqui é o caso dela atendendo um estudante, o aluno Murilo, indo na casa dele, tendo certeza que ele vai estar buscando acompanhar da melhor maneira possível atividades. E ao invés de deixarmos nesta relação fazer desta forma, nós dissemos, com atividade presencial segura dentro da escola, com as condições dos cuidados sanitários. E aqui, após a reabertura do 8 de setembro, é o mesmo estudante, o Murilo, sendo já atendida dentro da escola pela mesma professora e com mais condições, não só de segurança, mas também de materiais pedagógicos mais adequados. Pode passar? Aqui são alguns dos exemplos de já escolas que usaram dinheiro do programa Direto na Escola para a preparação, desde criação de novos espaços de higienização, de limpeza, de pias, ou a reforma dos banheiros, que é uma coisa que nós temos batido muito, né? Tem que ter os ambientes absolutamente preparados. Se isso não estiver preparado, não tem retorno. Então, todos os cuidados, as marcações, o ambiente tem que estar preparado para que a gente possa efetivamente autorizar as atividades presenciais. Pode passar? Agradeço, governador, concluindo que estamos indo com segurança, buscando proteger vidas, mas sem abrir mão da premissa de que atividades presenciais são fundamentais na educação, mas que a gente avance com todos os cuidados para que a gente não coloque em risco nem os nossos profissionais, nem os nossos estudantes. Obrigado. Obrigado, Rocieli Soares. Agora, no